Olá, vamos agora para a parte B da nossa aula, falando sobre mitocôndrias. Essas coisinhas maravilhosas que tem aqui, ó. Dá para ver que ela é como se fosse uma cápsula cheia de crista, que recebe esse nome mesmo, de crista, tá? As mitocôndrias, quando vocês ouvirem falar delas, a primeira coisa que tem que vir na mente de vocês é produção de energia, ATP. As funções dela, então, para produzir ATP são metabolismo energético, ou seja, metabolismo de energia. E ele faz essa produção de energia por meio da respiração da célula. Então, é como se fosse o pulmão da célula. Ela é composta de água, proteínas, carboidratos, lipídios, RNA e DNA próprio, ADP, ATP, enzimas e íons. Essa organela ela é composta de crista. Essas bolinhas que tem aqui dentro são chamadas de ribossomos. Elas servem para produzir proteínas. Então, as proteínas podem ser produzidas a partir desses ribossomos. Como eu citei, ela tem o seu próprio DNA. O nosso DNA fica lá no núcleo, não é? As mitocôndrias também têm um DNA. Inclusive, existem técnicas moleculares só para extrair DNA de mitocôndria e descobrir doenças. Aqui embaixo nós temos, Powerful House of the Cell, é a casa de energia da célula. Ela é formada de uma membrana dupla e lipoproteica, igual à membrana plasmática, bicamada lipídica. É lisa, permeável e contém colesterol. A parte interna apresenta essas invaginações, são essas entradas aqui. Nós temos os ribossomos, que são importantes para produzir as proteínas, e nunca esqueçamos que contém DNA e RNA próprio. Nós herdamos as nossas mitocôndrias das nossas mães, então por isso a gente pode agradecer no Dia das Mães, mãe, obrigada por minhas mitocôndrias. E antigamente acreditava-se não, as mitocôndrias. Eu acho que pode ser considerado um mito, porque as mitocôndrias, elas se fundiram com bactérias. E existe uma teoria chamada de endossimbiótica que propõe que as mitocôndrias surgiram a partir dessa união com as bactérias e seriam considerados os primeiros ancestrais humanos. As principais doenças relacionadas com a mitocôndria, ou seja, se ela tiver com defeito, se as nossas mitocôndrias que estão em todas as células tiverem defeito, olha o tanto de doença. Problema no fígado, problema cerebral, problema como Alzheimer, Huntington, Parkinson, então no sistema nervoso, obesidade, câncer, problemas na gestação, tudo quanto é lugar. Outra parte que nós vamos falar agora é o retículo endoplasmático. Ele pode ser rugoso ou liso. Utilizando do exemplo da moda. O rugoso, ele é rugoso porque tem essas bolinhas, que são ribossomos, que nós vimos que servem para produzir proteínas. E o liso não tem. Mas qual que é a função do liso, então? Vamos conhecer a diferença entre os dois, Enquanto o liso, ele sintetiza lipídio, o rugoso, ele sintetiza enzimas, ou seja, proteínas e enzimas da digestão. Então, a gente já tem uma grande diferença, porque o resto é praticamente igual. Os dois servem para armazenar substâncias, para distribuir e transportar substâncias, para impedir intoxicação no fígado. Então, o fígado só é detox por endoplasmático liso e rugoso. Olha aqui, bicamada lipídica. Ela que é formada de fosfolipídios e colesterol. Ela é formada porque o retículo endoplasmático liso ajuda na produção de fosfolipídios e colesterol. Então, a membrana plasmática é produzida a partir de uma ação de uma organela.
Além disso, são importantes para produzir hormônios, que são lipídicos, como da adrenal, que fica em cima dos rins, ó, suprarrenal. Ela produz cortisol. Gente, mas isso aqui tá bem ruim, peraí. Cortisol, que é o hormônio do estresse. E o retículo, além disso, hormônios sexuais, inativação de substâncias tóxicas, álcool, excesso de paracetamol. E uma coisa importante é que lá no músculo nós também temos retículo endoplasmático liso, só que ele é chamado de retículo sarcoplasmático. Plasmático, tá? Mático. Isso aqui tá péssimo. Sarcoplasmático. O que acontece se eu tiver defeito no retículo endoplasmático? Posso ter doenças como Alzheimer. No retículo rugoso que eu tenho a produção de proteínas. Se eu formo proteínas aberrantes, elas se acumulam e impedem as comunicações dos neurônios, aquelas células estreladas. Além disso, defeitos no retículo endoplasmático podem levar a escorbuto. Antigamente, os marinheiros, por exemplo, eles viram que carência de vitamina C são fatores importantes. A vitamina C é um fator importante para a produção de colágeno. E se não tem isso, tem hemorragia constante. E colágeno é proteína, gente. Então, quem produz é retículo endoplasmático rugoso. Vamos parar essa segunda parte até aqui. Até a terceira parte.